A jornalista e blogueira cubana Yoani Sanches, famosa no mundo inteiro por criticar o governo cubano, chegou ao Brasil hoje cedo. Ela desembarcou no Recife e veio para Salvador. Yoani foi recebida aqui na capital por um grupo de 7 pessoas que protestavam com cartazes contra sua vinda ao Brasil. A ativista seguiu de carro direto para a Feira de Santana, onde vai assistir hoje, às 7 da noite, o documentário Conexão Cuba-Honduras, feito pelo cineasta Dado Galvão, um dos organizadores da visita de Yoani ao Brasil. O documentário tem como tema a falta de liberdade de expressão. Amanhã, a ativista vai dar uma entrevista coletiva em Feira de Santana, onde faz uma sessão de autógrafos de seu livro De Cuba com Carinho. Ela ainda participa de um debate sobre liberdade de expressão e direitos humanos. Na quarta, ela volta a Salvador para conhecer a cidade e depois embarcar para São Paulo. Ela vai ficar agora 3 meses viajando por países da América Latina e Europa. Yoani foi impedida 20 vezes pelo governo cubano de deixar o país. Tô retado. Me deixa mais retada nessa cidade é o trânsito. Eu passo uma boa parte no trabalho e na volta para casa eu passo mais tempo ainda no trânsito e isso atrapalha a minha qualidade de vida, de sair, divertir ou ir para uma faculdade. E é irritante você ficar num trânsito, ou um ônibus lotado, ou num trânsito infernal que não desengarrafa quase, você fica muito tempo no trânsito e isso prejudica, me deixa retada. Será que as bebidas alcoólicas fazem mal para quem está na academia malhando em busca de um corpo saudável? Para tirar essa dúvida, o Fala Bahia conversou com a nutricionista Lídia Loyola. Confira. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Hoje eu vou conversar com Lídia Loyola, ela que é nutricionista, e vamos falar sobre verão. Carnaval já passou, mas verão, ensaios... muita gente malha e aí começa a se alimentar, e começa a tomar isotônico, começa a tomar energético, e aí vai malhar de manhã na academia e depois toma cerveja, que tem 150 calorias em uma lata de 350 ml, caipirinha, rosca, uísque, ice. O que a pessoa deve ou não deve fazer? Foi malhar de manhã, vai para a balada de noite, como é que é? O que ela deve fazer, não deve, e quais as consequências que pode trazer caso ela comece a fazer essas misturas. Tudo bem, Lídia? Tudo bem. Acontece muito do paciente chegar na gente na clínica, né, querendo ganhar massa muscular, querendo ganhar um corpo atlético e pergunta em relação à bebida. O álcool ele é diretamente danoso para quem está fazendo musculação, né? A gente fala assim que depois de um exercício de musculação, que você está desenvolvendo sua musculatura, o corpo ainda está em síntese proteica muscular por até 24 horas depois daquele exercício de musculação que você fez. E o álcool ele é diretamente inibidor dessa potência máxima que você tem de desenvolver sua musculatura. Então a gente pede pelo menos que a pessoa que vai tomar uma dose, 2, até 3 no máximo, que ela faça isso. Malhou na sexta-feira, que ela deixe para beber pelo menos no sábado de noite, para ela poder potencializar esse ganho de massa muscular que ela tentou fazer na academia. E essas misturas, está vendo aqui que uma dose de uísque tem uma quantidade de calorias, por exemplo, 120, e se for com água de coco tem 30 a mais. Ela também deve ter esse tipo de cuidado, principalmente com bebidas destiladas? Olha, ela deve ter cuidado com qualquer tipo de bebida, porque, por exemplo, as destiladas, pelo menos a pessoa bebe mais devagar e em menor quantidade. Mas tem pessoas que chegam a beber quase 3 litros de cerveja numa sentada. Né? Se você parar para pensar que uma latinha tem 350 ml, você beber 4 latinhas, né? 3 exatamente. Né? O corpo já não dá conta de metabolizar aquela quantidade de álcool. Existe essa recomendação de 1 a 2 doses de álcool por hora, né? Para aquele indivíduo, que é o que o seu fígado conseguiria dar conta de metabolizar e eliminar as toxinas que o álcool leva. Mas, assim, em questão às calorias, você vê que uma dose de uísque não é tão calórica, são 120 calorias, mas você não fica só naquela dose de uísque. Se você coloca água de coco, pelo menos você se hidrata um pouquinho mais, e pelo menos você tem alguns nutrientes a mais que vão dar conta de metabolizar aquela molécula de álcool para eliminar. E outras misturas, tipo energético com bebidas alcoólicas? Eles são totalmente contraindicados, porque assim, podem estimular demais aquele indivíduo, né? E assim, o álcool ele inibe a deposição de energia no nosso músculo. Então, aquela pessoa fica praticamente em inanição. Então, ela pode ter uma queda da glicemia e passar mal, além do estímulo cardíaco que esses energéticos dão.
outras misturas, por exemplo, isotônicos também. A pessoa malhou e aí quer repor alguns nutrientes que contém naquele isotônico e pode acontecer problema também com mais tarde consumindo bebida alcoólica, Lídia? Não, o isotônico em si não daria tanto problema misturar com a bebida alcoólica, porque seria uma mistura, né, de alguns eletrólitos, de água e de algum tipo de carboidrato. Né? É até bom que a pessoa, depois que ela fizer a ingestão de álcool, né, tiver uma ingestão excessiva de álcool, ela beba algum isotônico, beba uma água, beba algum suco que tenha um pouquinho mais de vitaminas do complexo B, para ela conseguir desintoxicar daquele excesso de álcool. O que daria problema é a bebida energética. Ok. E então, para o verão, quem está malhando, quem quer ficar em forma, o ideal é em relação a consumo de bebidas alcoólicas e misturas. O que é que ela deve fazer, então? O que ela poderia fazer é esperar pelo menos 24 horas depois de um exercício intenso de musculação. Quando for beber, que ela beba no máximo 2 doses, que seriam 2 latinhas de cerveja para o homem, 1 latinha de cerveja para a mulher, ou 2 doses, né, das bebidas destiladas para o homem e para a mulher um pouquinho menos, e que ela faça injeção junto com muito líquido para ela conseguir desintoxicar e que o excesso de álcool não fique circulando no corpo, inflamando, causando dor de cabeça, causando a famosa ressaca, né? Pois é, então estão as dicas para você que está no verão malhando aí. Na hora de fazer sua malhação, espere pelo menos 24 horas para tentar consumir bebida alcoólica. A gente sabe que durante o verão é mais complicado, mas está aí a dica se você quer ter resultado com a sua atividade física. Lídia, muito obrigado. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. No próximo bloco tem futebol aqui no Fala Bahia. Não saia daí, até já.